Olá, alunos e alunas de filosofia antiga e medieval. Estaremos agora nesse vídeo encerrando a nossa reflexão sobre a figura de Guilherme de Ockham, esse importante pensador no contexto da filosofia medieval. Já ali no momento de ocaso da escolástica, esse movimento que impactou a cultura medieval, esse movimento que entra para a história da filosofia como uma expressão extraordinária de exercício de inteligência que aproximou a filosofia grega clássica, sobretudo as figuras de Platão e Aristóteles, com o mundo da herança judaico-cristã. Agostinho, já lá na Patrística, havia iniciado esse processo de encaminhamento de reflexões através de um diálogo entre filosofia e teologia, onde a filosofia é colocada a serviço da teologia para lhe dar plausibilidade lógica. Esse movimento, então, também passa pela figura de Tomás de Aquino, fazendo esse processo com Aristóteles, assim como Agostinho fez com Platão. Então, Aristóteles e Platão são os filósofos por excelência que vão visitar a cultura e o mundo medieval, trazendo luz filosófica para que essa luz possa iluminar aspectos de definição da verdade cristã ou da herança judaico-cristã. Guilherme de Ockham já está no momento em que a escolástica sofre uma espécie de esgotamento da sua criatividade. Ela já está ficando como uma ação de filosofia bem localizada no mundo medieval e, de alguma maneira, prisioneira da lógica desse mundo. A lógica desse mundo é marcada por uma concepção cultural teocêntrica. Então, esse teocentrismo determina e influencia todas as formas de pensamento dessa época. Essa força hegemônica do teocentrismo é algo extraordinário, que não pode ser ignorado. E a própria filosofia, de alguma maneira, trabalhou no sentido da consolidação e trabalhou no sentido de efetivar ainda mais essa concepção teocêntrica, à medida em que a filosofia, ali na Idade Média, é uma filosofia que tem Deus como seu tema supremo e a justificativa racional da sua existência e da verdade que dele emana. É o ponto de preocupação desses filósofos medievais como um todo. Já no período de crise da escolástica, aparecem alguns pensadores, entre eles Guilherme de Ockham, que vai fazer algumas relativizações desse poder de aproximação da razão com a fé, nessa realidade de confluência entre a filosofia e a teologia. Nesse sentido, então, Guilherme de Ockham é um pensador crítico desse processo, porque é um pensador crítico do papel da igreja, é um pensador crítico em relação a alguns rumos da concepção de cultura do mundo medieval. Quando olha para o tema de Deus, Guilherme de Ockham, que já vimos alguns aspectos do seu pensamento filosófico, quando ele olha para a questão de Deus, ele vê que Deus se manifesta a partir de duas potências, uma potência absoluta e outra potência ordenada. Essa potência absoluta, ele vai definir Deus no sentido mais clássico da herança judaico-cristã. É aquele ser que pode fazer o que quiser a qualquer momento. Então, ele assegura a Deus esse sentido de onipotência. Ele trabalha e valoriza esse atributo. Está em Deus a capacidade de agir, a capacidade de fazer o que ele quer. Ele tem uma vontade livre e soberana e ele tem poder para executar essa vontade. Mas ele coloca também que Deus se revela na manifestação ordenada, de uma potência ordenada. E aí Deus vai articular toda a sua ação em função do benefício das suas criaturas. Então Deus faz uma espécie de condicionamento da sua possibilidade de agir para que essas ações sejam favoráveis ao seu mundo criado, à sua criação no todo, e favoráveis de forma específica ao ser humano, que seria aí o elemento mais central e mais decisivo nesse processo daquilo que foi a criação divina. Muito bem, um aspecto importante no pensamento de Guilherme de Ockham, para fechar aqui essas considerações sobre esse pensador, seria a sua concepção política. O mundo medieval era um mundo com uma estrutura de pensamento político
vigorava ali o poder dos senhores feudais e o poder da igreja. A igreja mesmo era uma poderosa dona de terras, então ela também exercia esse papel do senhor feudal, ela tinha os seus feudos. E os senhores feudais ali representam a ordem política e o privilégio econômico mais básico desse mundo medieval. E é claro que, tendo essa concepção política de um lado, que atendia os interesses da igreja e os interesses dos senhores feudais, tinha-se também uma questão relacionada ao pensamento político que era divergente ou contestador dessa possibilidade, ou que levantava algumas questões que fragilizava esse conceito e fragilizava essa lógica. No caso de Guilherme de Ockham, vai ser a concepção da necessidade e da possibilidade de uma independência do Estado em relação à Igreja. Então ele antecipa uma discussão, que é uma discussão que vai ser mais valorizada um pouco mais adiante no mundo europeu moderno. No contexto da Idade Média, não se tinha muito espaço para esse tipo de concepção. Lutero, inclusive, ali na aurora da modernidade, vai fazer a sua concepção política dentro de um conceito da existência de dois reinos, a igreja de um lado e o Estado do outro, já apontando assim para uma necessidade de uma percepção dualista dessa questão. Em Guilherme de Ockham, esse elemento aparece, ele está colocando ali uma questão em que há necessidade que o Estado seja pensado fora dos domínios, dos interesses e da influência da Igreja Católica. A autoridade política para Guilherme de Ockham, ela vem de Deus. Deus é que é o autor de todo o poder. É dele que emana a possibilidade do exercício do poder. E Deus trabalha com esse exercício de poder, ou efetiva esse exercício de poder, através do povo e não do Papa. Uma colocação como essa era uma colocação absolutamente, digamos, revolucionária no contexto que poderia ser pensado em termos de política no mundo medieval. A autoridade do Papa era uma autoridade quase que indiscutível, ou era colocada desta forma. Qualquer pensador que pensasse fora desse padrão haveria que estar disposto a enfrentar algumas lutas e algumas contestações e o arbítrio, até mesmo o exílio ou algo pior. O fato é que Guilherme de Ockham consegue ter um pensamento político que não é prisioneiro desse contexto de pensamento político medieval, controlado pela Igreja e pela figura do Papa, ao pensar que deve haver uma autonomia, sim, do poder político em relação ao poder religioso. Então, esse pensador brilhante, esse pensador criativo, esse pensador fundamental da escolástica, Guilherme de Ockham, levanta algumas questões que são importantes para a nossa compreensão da evolução das ideias filosóficas e compreensão também do que era o mundo medieval, da escolástica medieval, das suas contradições e do seu desenvolvimento. Muito bem.